Bom, minha gente, boa noite de novo. Juntos novamente, estamos aqui com a ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, trazendo temas de muita importância para os gestores, para os vereadores e para toda a sociedade. A questão das áreas de preservação urbana. Um tema quente que está, nesse momento, sendo trabalhado não só pela sociedade civil, mas pelo Ministério Público, pela representação dos municípios, todos querendo buscar uma solução para mais, talvez, o que não deixar se transformar isso num grande desastre. Você vai poder acompanhar a gente nas redes da ANAMA, no www.anama.org.br, nos Facebooks da Frente Parlamentar Ambientalista de Brasília e de mais 19 estados, em todas as outras redes sociais e no YouTube, onde a gente tem um canal que você tem que assinar e chegar junto. E nós estamos aqui abrindo essa sessão hoje com um assunto muito especial e com convidados mais do que especiais. Alexandre Gaio, nosso grande parceiro, promotor de justiça e agora presidente eleito, né, da Abrampa, que vai tomar posse no dia 27. Eu tenho a honra de estar junto com o meu presidente da Abrampa, e que nós que fizemos tantos trabalhos juntos com a Operação Mata Atlântica em Pé. Eu vou pedir para o Alexandre Gaio contar um pouco disso, com a Sofia, né, da Confederação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, também, que tem muito entendimento sobre esse tema, e o time de feras de sempre, André Struckel, mandando muito, agora direto da Bahia, trazendo... Tem aqui uma briga interna, antes de começar, das mais lindas praias do Brasil, mas a gente vai falar isso depois, porque Florianópolis entrou também no páreo, e a gente tem o Marquito, grande parceiro, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, e Marçal Cavalcante, o cara que está aqui junto com a gente também para fazer essa abertura. Marçal, a sua saudação aqui para os nossos convidados e para aqueles que vão estar com a gente nessa live hoje, falando das APPs urbanas. Na sequência, a gente vai com o Marquito, falando também nessa abertura como presidente e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. Marçal, a sua saudação, meu irmão. Boa noite a todos e a todas. Aqui, essas duas belíssimas mulheres que estão aqui no vídeo, a Isabel que está atrás, aí das câmaras, cuidando de nós. A todos, boa noite. Esse tema hoje é um tema muito importante para todos nós dos municípios do Brasil. Nós estamos num momento tão delicado que nós vamos cada vez mais buscar convergência nas ações no que nos une. Então, é uma satisfação, doutor Alexandre Gaio, presidente Marquito, Mário Montovani, nosso Vitor aí também nos ajudando. É nesse instante dessa abertura que hoje nós vamos levar para os municípios do Brasil, para aqueles pequenos municípios que têm suas áreas de rio, de lagoa, de fontes, todas invadidas, degradadas, que a lei vai nos proteger. Aqui no Pilar nós tiramos com a SPU e com a Secretaria e com o Ministério Público, com o apoio do doutor Márcio Roberto, do doutor Silvio, os promotores aqui do Núcleo Ambiental do município do Pilar. Nós, Mário, tiramos todas as palafitas, todas as casas de canoa da Laguna Manguaba. E o prefeito Renato agora comprou uma área e vai construir um conjunto habitacional que vai tirar as últimas 50 casas que estão na área de APP no município do Pilar. Será um ganho real, onde áreas com gente com casa com mais de 50, 60 anos vão ganhar uma casa no mesmo tamanho, no mesmo local, com saneamento, mas longe da margem da lagoa. Então, para a gente é muito importante estar ouvindo hoje, ouvir o doutor Alexandre, ouvir a Sofia, que tem experiências belíssimas para nós sairmos daqui, os municípios do Brasil, mais enriquecidos e possamos botar em prática algumas ações efetivas do que nós vamos ouvir aqui. Então, a todos, uma boa webinar, sejam todos bem-vindos, fiquem todos com Deus e vamos ouvir para aprender. Passa aí para o Marquito, Mário? Grande presidente, legal, muito bom. Esse pilar a gente vai lá ainda conferir, porque tem muita iniciativa bacana lá, e eu acho que é uma referência, porque não é um município grande, tem trabalhos para demonstrar, e não é à toa que a gente tem um presidente de município pequeno, porque isso é que inspira também tanta gente. Isso aí, Marçal. Marquito, você, que é um cara que está... Acho que nem está frio lá, né, meu?
A Isabel está congelando, mas o Marquito está lá em Floripa. Manda a sua mensagem de abertura aqui, Marquito, para os nossos vereadores que estão nos acompanhando. Acabei de receber aqui uma informação que o pessoal que tem participado com a gente das várias frentes parlamentares aí também, já atentos aqui a como poder trabalhar nas câmaras de vereadores. Vamos lá, manda a sua notícia para a gente. Valeu, Mário. Boa noite a todos e Gabinete de todas. Inovação, se eu esquecer, eles me Isso. batem, tem que falar. Boa noite, Mário, a todos e todas, né? A Sofia, também ao Alexandre, um abração aí para o Marçal e para a Andréia. Fazia, eu acho que 2 lives que eu estava entrando sempre no meio da atividade, né? A gente agora, com essas funções híbridas, né? Presencial e também online, a gente acaba, às vezes, estando fora e acaba conseguindo estar aqui no horário de iniciar a nossa live, né? Então, quero dizer da importância desse tema. Acho que é fundamental que os municípios acompanhem, por isso a Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil traz essa discussão, né? É sempre uma discussão para iniciar o debate, mas para trazer subsídios também aos vereadores, aos organismos ligados ao meio ambiente do município, né? E para isso é fundamental. Eu, como catarinense, me envergonho, né, pelo mau exemplo de esforços que o legislativo catarinense, também alguns representantes legislativos de Santa Catarina na Câmara Federal, vêm historicamente se esforçando para alterar o Código Florestal, né? A gente acabou de ter uma alteração no Código Ambiental do Estado de Santa Catarina que é inconstitucional, que inclusive nós aqui nos manifestamos e construímos uma representação junto ao Ministério Público, mas é fundamental compreender esse debate e lutar por isso na instância do município, né? Porque muitas vezes o crescimento da cidade, né, da perspectiva urbana sobre os ambientes naturais normalizam, né, ou naturalizam, né, essa inexistência das áreas sensíveis ambientalmente, como as áreas de mata ciliar, em torno de nascentes, de rios, córregos, assim por diante. Então, fundamental agradecer muito a ANAMA por estar sempre coordenando esse processo e trazer para os vereadores e vereadoras das frentes parlamentares aí pelo Brasil possam participar e estar sempre se atualizando nessas discussões. Vamos em frente, Mário. Grande Marquito, o Calito hoje está tendo um trabalhão que querem fazer de novo a Estrada do Colono. O Gaio nos apoiou muito nesse trabalho. Hoje a gente está de plantão aí, vendo como diminuir esse impacto aí, porque apareceu de novo, todo ano eleitoral aparece esse tema da estrada no Parque de Foz do Iguaçu. Nós já ganhamos ação, já foi transitada e julgada, mas sempre tem aqueles que querem aparecer contando que querem abrir essa estrada, mas vão ter reação muito forte. E o Calito, nosso vereador da coordenação da Frente de Parlamentar Ambientalista e Vereadores do Brasil, está lá nessa batalha. A gente precisa dar um reforço para ele, Marquito. Mas eu queria só chamar a Andréa para dar uma boa noite. Ela vai estar nos acompanhando, passando as perguntas, está aí trazendo a sua brilhante atuação também no nosso GT jurídico da ANAMA. Toda a manifestação que a ANAMA fez, a Andréa coordenou. André, dá uma boa noite aqui para o nosso pessoal, para a gente começar logo, que eu estou animado. Vamos, o assunto é bom, já está bombando aqui. Boa noite, Mário Mantovani, Marçal, Marquito, Sofia, nossa convidada, doutor Alexandre, também nosso convidado. É bem interessante esse tema. Aliás, ele não é interessante, ele é importante, ele é complexo, ele tem uma tecnicidade, ele tem uma questão jurídica importante que os gestores municipais precisam conhecer para tomar decisões sóbrias, né? Para tomar decisões de eficiência na sua gestão ambiental. E por isso, né, a gente preparou essa webinar com 2 entidades que se relacionam completamente com o assunto.
Uma delas é a Confederação Nacional dos Municípios, é uma organização independente, assim como a ANAMA, apartidária, sem fins lucrativos, e também criada na década de 80 como a ANAMA, e consolida aí os movimentos municipalistas e, junto com a ANAMA, integra aí uma gestão ambiental dos municípios sólidos, né? E a presença da Sofia Zagallo aqui na live, ela demonstra essa parceria e também a preocupação com a Confederação Nacional dos Municípios em relação à lei recentemente aprovada, em dezembro do ano passado, a Lei 14.285, que mudou o Código Florestal no que se refere às áreas de preservação permanente urbanas. E também a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a ABRAMPA, que é uma entidade também que, desde a década de 90, tem um trabalho árduo para consolidar um direito ambiental de proteção, de preservação e de conservação do meio ambiente, refutando qualquer intuito de ilicitude, ilegalidade ou retrocesso, ou mais modernamente chamado de flexibilização. Então, é muito importante também a presença do Dr. Alexandre Gaio, que tem um trabalho em Santa Catarina, mas também no Brasil, de ponta no sentido de interpretar toda a legislação ambiental brasileira, especialmente a da Mata Atlântica, especialmente do Código Florestal, que é um trabalho aí histórico que a ABRAMPA e o Dr. Alexandre Gaio têm. Mário, você me permite pontuar 3 questões aí muito rapidinho do que é importante vocês prestarem atenção nessa webinar. Acho que uma é a questão do que é uma área de preservação permanente na área urbana e na área rural. A gente vai comentar com os nossos parceiros. Qual é a importância da PP na área urbana e qual é a importância da PP na área rural? É igual? É diferente? Quais são as funções ecológicas, sociais? Porque ela também serve para resguardar não só o meio ambiente, mas o ser humano. Acho que esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que o Código Florestal, desde a década de 84, e agora a última alteração foi em 2021, teve muita alteração. Por que tantos conflitos em relação ao Código Florestal? É para proteger as florestas? E por que as pessoas estão cada vez mais tentando flexibilizar? Eu vou usar essa palavra que, pessoalmente, eu acho que é a mais adequada neste momento. Por que se pensa em flexibilizar tanto o Código Florestal? E por que os movimentos ambientalistas e a ANAMA se coloca nesse grupo, tem tentado mostrar que não é bem assim, né? Que mesmo as APPs na área urbana têm o seu motivo, a sua preservação, enfim. Existem muitos conflitos, aí é o terceiro ponto que eu acho que é interessante colocar para vocês, existem muitos conflitos de entendimento, tem gente que entende que por uma questão de historicidade e perda da função ambiental, é possível diminuir a metragem daquela faixa ambiental que protege os rios, a fauna, a flora, a biodiversidade, entre outras questões. Por que isso? Né? Acho que é interessante a gente trazer aqui. E o último ponto é a judicialização da matéria, porque no Brasil hoje, cada vez mais a gente tem visto, o STF praticamente está com 1/3 da agenda dele para o meio ambiente, porque é muita demanda judicial, e houve uma demanda judicial recente de vários partidos, o PT, a Rede, o PSOL, o PSB, no sentido de demandar ao Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade dessa lei, que é o objeto do nosso ponto, a 14.285. E, por último, quem tiver curiosidade para saber um pouco dessa questão, uma decisão do STJ em relação à aplicabilidade da Lei 6766 ou Código Florestal nas APPs urbanas, isso é um histórico da nossa live, porque a gente já discutiu essa questão jurídica numa outra live anterior, depois a gente coloca no site, então esses são pontos que a gente quer chamar atenção para vocês e que nós vamos debater aqui com os nossos convidados. Já pode chamar a Sofia, Mário? Já, eu acho que aqui as meninas têm sempre preferência, né, Gaio? Primeiro as meninas, depois a gente. E a gente vai fazer o seguinte, Sofia, 10 minutos para cada um na primeira rodada. Na segunda, a gente volta aí já respondendo as questões e interagindo com vocês. Então, por favor, Sofia, bem-vinda. É uma alegria ter você aqui compartilhando com a gente tanto conhecimento. Posso falar um pouquinho do currículo da Sofia?
Pode, né? Opa! A Sofia Araújo Zagallo, ela é analista técnica de meio ambiente lá da Confederação Nacional dos Municípios. Ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e bacharel também em Ciências Ambientais da Universidade da Brasília. E tem uma atuação aí de pareceres, de vários temas técnicos e produção de muito material na Confederação Nacional dos Municípios. Vale a pena conferir. Sofia apresentada. Sofia, seja muito bem-vinda. A gente quer muito saber o posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios nessa questão emblemática que é a Lei 14.285. Muito bem-vinda, Sofia. Boa noite a todos e todas, a todos da mesa, a todos que estão nos acompanhando no YouTube. Eu agradeço, né, em primeiro lugar, o convite da ANAMA e da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil para participar de um webinar realmente com um tema muito relevante e, assim, necessário para os municípios, né? Então, agradeço o convite em nome do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziukowski, e também aproveito a oportunidade para agradecer a parceria, né, e a aproximação que que a CNM tem desenvolvido com a ANAMA, né? Só nesse ano a gente já está no 3º evento juntos, né? A ANAMA esteve com a gente na Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, esteve nos seminários técnicos da CNM sobre licenciamento ambiental, então é muito positivo a gente ver essa aproximação entre duas entidades, né, que trabalham com a pauta dos municípios em relação ao meio ambiente. A gente espera, né, que possamos continuar desenvolvendo esses laços em prol da gestão ambiental municipal, né? Então, assim, queria também cumprimentar os outros integrantes da mesa, o promotor Alexandre Gaio, né, que também agradeço a parceria e a disponibilidade também de participar dos eventos da CNM, cumprimento a Andréia, agradeço a apresentação, o Marçal, né, presidente da ANAMA, que esteve agora conosco na marcha, o Mário Mantovani e o Marquito, né, o vereador, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. Então, como a Andréia já apresentou, né, a CNM ela é uma entidade municipalista independente, né, que tem justamente esse viés de representação política, de apoio técnico para os municípios. Então, a gente já conta com mais de 5.000 municípios filiados, né, municípios tanto de pequeno, médio e grande porte, e a gente tem atuado fortemente nesse tema das APPs, né, principalmente desde a questão no STJ, quando esse tema foi, né, em primeiro lugar, da disputa, né, entre se seria obedecido os 15 metros da Lei de Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo ou o Código Florestal, né, a CNM foi amicus curiae nesse processo do STJ, e depois também nos projetos de lei que estavam na Câmara e que chegaram, né, a sanção dessa nova lei, né, a 14.285 de 2021. Então, assim, é um tema que realmente tem chamado muita atenção dos gestores, que ele trouxe, né, essa autonomia para que os municípios possam disciplinar as novas metragens de APP e de faixas não edificáveis nas margens dos cursos d'água em áreas urbanas consolidadas, e a CNM tem atuado, né, trazendo orientações, tirando dúvidas, fazendo capacitações. A gente produziu um informativo, né, com várias questões técnicas que está disponível no site da CNM, e acredito que em algum momento também deve ser compartilhado no chat do YouTube, que traz todo um histórico desse processo, várias informações, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista urbanístico, trata de regularização fundiária, porque é uma produção que ela foi feita em conjunto, né, não só pela área de meio ambiente, como pela área de planejamento territorial e habitação e pelo jurídico da CNM, então é uma publicação bem completa, que eu indico a vocês, tá, para darem uma olhada e tirarem as dúvidas, e qualquer dúvida mais também pode procurar a CNM, mas basicamente o intuito, né, que a Confederação tem atuado é apontar, né, assim, principalmente a área de meio ambiente, apontar quais são esses critérios e cuidados que os gestores têm que ter para que os municípios não venham a sofrer com desastres ou com impactos, né, negativos dessa retirada de vegetação na beira dos rios. Então, assim, é importante que os gestores tenham prudência, né? A maior palavra de ordem é prudência, ao terem essa necessidade, né, ao trazerem para o debate
essa questão de alterar as metragens, até porque muitas vezes, se for distorcido, né, esse exercício da autonomia local que foi passada com essa legislação nova, isso pode trazer, inclusive, sanções administrativas para os gestores. Né? Isso é uma coisa que já está prevista no Estatuto da Cidade, e até mesmo outros impactos também os municípios podem vir a sentir. Né? A gente sabe que todo ano, no período das chuvas, o nível de prejuízos e danos causados pelas enchentes, pelas inundações, é gigantesco, né? Então, com a retirada dessa vegetação, isso tende a aumentar, né? Então, é um cuidado, é um alerta que a CNM, que a área de meio ambiente da CNM sempre tenta trazer para os gestores toda vez que a gente trata esse tema. Né? Então, assim, como a Andréia já trouxe uma inicialização, né, do conteúdo, eu vou tentar ser breve, né, porque para a gente abrir para o debate, mas basicamente essa lei está tratando da mudança de área de preservação permanente nas margens dos cursos de água. Né? Então, assim, ela não vale para todas as APPs, não vale para os outros tipos de APPs de encostas, de manguezal, enfim, é basicamente para as margens de rios, ou seja, água corrente, correntezas, rios, riachos, né? E para as áreas urbanas consolidadas. Então, não é qualquer área urbana, ela tem que se enquadrar nos critérios que foram definidos na legislação, nessa nova legislação federal, que tem uma série de critérios que os gestores têm que estar atentos. E não vale para a área rural. Então, essa alteração que os municípios ganharam, né, a possibilidade de realizar com essa nova lei, são só para esses casos. E mesmo assim, né, para que isso possa, o que está previsto, né, na legislação é que isso só seria possível com uma nova lei, né, municipal, e tem que passar pelos conselhos distritais, ou os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, né? Então, assim, tanto o estado quanto o município, ambos os conselhos têm que ser ouvidos, né? Eu até chamo esse alerta, porque alguns estados estavam com a dúvida que se fosse só um dos conselhos poderia ser o suficiente, se pudesse só pelo Conselho Municipal seria suficiente, e não é verdade. É importante que passe tanto pelo Conselho Estadual quanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente, até porque, como envolve impacto em recursos hídricos, isso ultrapassa a competência do município. Né? Quando você altera uma margem de rio, uma proteção que vai estar ali de vegetação, protegendo aqueles cursos de água, você vai impactar uma área além do seu município. Então, isso tem que ser observado também a nível estadual. Né? Então, muito importante ter esse cuidado. Além disso, essa lei ela não vale para trás, ela só vale para frente. Então, esse é um outro cuidado que os gestores muitas vezes confundem, né? E eu falo isso de experiência mesmo, né? Desse assunto está chegando aqui para a gente e muitas vezes, né, é interpretado de uma maneira equivocada, que essa lei resolve o problema de ocupações informais. E não, o instrumento para ocupações informais é outro que já existe, que é a regularização fundiária. Né? Essa lei ela não olha para o passado, não trata de anistia para o passado, ela olha para frente. Né? Se caso os municípios queiram alterar metragens para frente, é isso que a lei está discutindo. Né? Então, assim, mas ainda, apesar disso, alguns critérios ambientais têm que ser observados, né? Como a não ocupação de áreas que têm risco de desastres, as diretrizes de planos de recursos hídricos, planos de bacias, né? E é muito importante destacar isso, né? A gente tem comitês de bacias já em vários lugares do país atuantes e que desenvolvem planos de bacia que já trazem a previsão de recuperação de áreas de APP, de recuperação de mata ciliar. Então, se tiver na região de vocês, né, algum tipo de plano que trate disso, é importante isso ser observado. E também a previsão de que as atividades ou empreendimentos a serem instalados nas APPs urbanas, elas devem observar os casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, como já era previsto no Código Florestal. Né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção também brevemente é que essa lei trata de dois instrumentos diferentes, né? A área de APP e as faixas não edificáveis. Quando se trata de faixas não edificáveis, né, que aí a gente já está lá alterando a lei urbanística, que é relacionada ao instrumento de ocupação, vai ser necessário a elaboração de um diagnóstico socioambiental pelo município, né? E para que seja possível alterar essas faixas, né? Ou seja, só vai passar essas novas metragens com a apresentação desse diagnóstico socioambiental elaborado pelo município. E ele basicamente vai ser um levantamento de dados dessas áreas urbanas
ao redor dos cursos d'água, que vai contemplar aspectos físicos, ambientais, urbanos e sociais daquela área específica, né? Então, é um estudo que é responsabilidade do gestor municipal, tem que ser realizado por uma equipe multidisciplinar, e a CNM chama a atenção, né, que, de acordo com a realidade, né, de muitos municípios, de não terem equipe técnica suficiente, ou até mesmo recursos necessários para atuar, né, da maneira que seria ideal, pela própria ausência histórica, né, de incentivo do governo federal, de repasse financeiro, muitos municípios não vão ter, né, esse quadro técnico habilitado para realizar esses estudos. Então, os gestores têm que estar atentos a isso também, né, dessa necessidade de ter esse quadro caso precise fazer um estudo desses. Então, ou vai ter que arcar com recursos próprios, ou vai ter que buscar contratação, buscar parcerias com universidades, enfim, é um alerta também de uma nova responsabilidade, caso eles queiram atuar nesse tema. E aí tem todo também o debate sobre as funções ambientais que essas áreas de preservação permanente exercem, né? Como bem a doutora Andréia já trouxe. A gente sabe que os desastres já afetam muitos os municípios, então a gente tem na Confederação Nacional de Municípios uma área da Defesa Civil que faz estudos constantes sobre os danos e prejuízos que são causados aos municípios e sentidos nos municípios por tipos de desastres. E a gente fez um recorte, né, só dos danos e prejuízos de inundações do ano de 2016 até 2021, né, que os municípios de todo o Brasil sentiram. E foi cerca de 6,6 bilhões de reais sentido nos municípios, atualmente, né? Isso, assim, já somatizado todos esses anos. A gente chama atenção para alguns anos, como, sei lá, 2017, que já teve 1,2 bilhões de reais de prejuízos, ou 2020, que teve 2,3 bilhões de reais. Então, assim, são números muito altos, e os municípios têm muitas responsabilidades quando a gente pensa nos desastres que acontecem, né, da resposta imediata, do todo o impacto que vai ser causado naquele município. Então, é muito importante que os gestores tenham cuidado justamente por isso, para que não venham a sentir mais perdas humanas, econômicas, né, com a ocorrência de mais desastres relacionados a inundações, a retirada dessa vegetação, porque essa vegetação exerce um papel fundamental, que a gente pode falar muito mais detalhadamente para frente, né? Acho que eu já falei bastante, não sei se eu já me excedi no tempo, mas a palavra mesmo que a CNM tem tratado e chamado a atenção é equilíbrio, né? Equilíbrio entre o que o gestor está considerando, né, do seu desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, e também a necessidade de que é importante considerar que os problemas, né, podem ser causados e sentidos, e ele tem responsabilidade sobre isso, né? Então, ele não pode se ausentar também desse papel, né? Eu acho que fico à disposição também para a segunda rodada, para falar um pouco mais da função ambiental das APPs, mas, a princípio, termino minha primeira exposição assim, e também reforço que a CNM está à disposição, caso os gestores municipais tenham mais dúvidas, né, para nos procurar, para nos ligar. A gente tem contato tanto de e-mail quanto de telefone à disposição, que o e-mail é meioambiente@cnm.org.br, e o telefone é 61 2101 6038. Caso os gestores tenham muitas dúvidas, a gente tem feito... Passa no site, você passa no chat e a gente divulga na nossa rede. Tá? Porque a gente sabe que é um tema complexo, né? E os gestores muito bom. Parabéns. têm tido muitas dúvidas sobre esse tema. Muito bem. Parabéns, Sofia. Vamos lá, Maravilha. Mariana. Andréa, como é que é o currículo do nosso convidado aí? Eu não vou falar nada porque eu sou suspeito. Eu sou muito parceiro, amigo, irmão. Então, Andréa que fala. Vamos lá, Andréa. Vamos lá, o segundo, nosso querido palestrante, Alexandre Gaia, mas antes eu queria dizer que tem muita gente participando do Facebook e do YouTube. Já escuto vocês, mas já começo mandando um abraço aí para a Carol de Itapipoca, aí junto com o Marçal, que está acompanhando a gente pelas redes também, mas daqui a pouco a gente comenta todos que participaram. Bom, doutor Alexandre Gaia, promotor de justiça no estado do Paraná, então com uma atuação bem
bem interessante, bem importante nessa área, histórico e técnica. Atua no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, coordena o GAEMA da região metropolitana de Curitiba, é coordenador nacional da Operação Mata Atlântica em Pé e autor do livro da Lei da Mata Atlântica Comentada, que eu tenho um exemplar e que eu recomendo para todo mundo. Esse livro é a Bíblia jurídica da Mata Atlântica, ele é muito técnica, muito específica, e agora, né, como o Mário já deu spoiler, ele vai estar à frente da Abrampa, né, daqui a pouquinho, aí fazendo essa gestão da Associação dos Ministérios Públicos de Meio Ambiente. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, então, à nossa live. Queremos ouvir os aspectos jurídicos dessa Lei 14.285. Muito boa noite a todas e todos. Quero primeiro cumprimentar a querida Andréia, agradecer pelos elogios e cumprimentar o Marquito, o Marçal, a Sofia, que agora há pouco, né, alguns 2 meses atrás, a gente participou juntos aí de um evento, né, com a CMM, e em especial a um futuro e iminente cidadão baiano, Mário Mantovani, meu irmão, agradecer e cumprimentar todos que participam dessa live, dar um grande abraço no Mário, dia 27 de maio estaremos juntos, e agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o tema, porque a Abrampa, que é uma associação brasileira dos membros do Ministério Público Ambiental, e que é composta, então, portanto, de membros do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais, do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, que atuam com a questão ambiental em todo o Brasil, e a Abrampa, que é uma associação que completa esse ano 25 anos, representou pela inconstitucionalidade da Lei Federal 14.285/2021, no dia 8 de março de 2022, ou seja, antes da propositura da ação direta de inconstitucionalidade, a Abrampa já havia representado a Procuradoria-Geral da República para que adotasse as providências necessárias aí para extirpar do ordenamento jurídico essa lei, por entendermos que há uma inconstitucionalidade formal e uma inconstitucionalidade material também, né, nessa lei, né? Agora, essa semana foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República, considerando que já foi proposta ação direta de inconstitucionalidade, e, em razão disso, nós vamos contribuir com o Supremo Tribunal Federal com uma manifestação de amicus curiae, né, nessa ação proposta pelos partidos políticos e que discute a constitucionalidade dessa lei. Bom, para começar, a justificativa dessa lei qual foi? A justificativa da lei foi atender, tendo como pretexto a regularização de ocupações de população de baixa renda. Ora, todos sabem que nós temos uma lei de regularização fundiária urbana, né, como a doutora Sofia acabou de dizer, a Lei 13.465 de 2017, que traz 2 modalidades de REURB, a REURB-S, que é de interesse social, e a REURB-E, de interesse específico. E essa REURB-S visa justamente atender aqueles casos de ocupações em áreas de preservação permanente, buscando uma regularização dessas áreas, uma melhoria da condição ambiental dessas áreas. Ou seja, não há essa justificativa, ou seja, essa justificativa apresentada não corresponde à realidade. Isso traz como consequência, claramente, uma violação da boa-fé administrativa do Poder Executivo. Traz como consequência um comportamento contraditório do Poder Executivo, porque o pretexto que ele apresentou não existe, né? O segundo ponto é a inconstitucionalidade formal dessa lei. Por quê? Porque ela subverte o sistema de divisão de competências constitucionais em relação à legislação de meio ambiente. O artigo 24, inciso 6 da Constituição da República, prevê uma competência concorrente de União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre meio ambiente, cabendo à União as normas gerais e o Estado, eventualmente, suplementar essas normas gerais, caso necessário. E a Constituição traz no artigo 30
a competência dos municípios para legislar sobre interesse local, né? E aí, eventualmente, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Mas o que, de fato, aconteceu foi que a Lei 14.285 atribuiu ao município uma competência plena, que é absolutamente indevida, né? A quem cabe legislar sobre norma geral é a União, não é o município, né? Então, o que está acontecendo aqui é um atropelo da Constituição e uma atribuição ao município para legislar sobre algo de modo pleno de uma norma que tem que ser geral. Ainda que o município pudesse suplementar a legislação federal, essa suplementação deveria respeitar o sistema de repartição de competências de modo a melhor atender o direito fundamental protegido. Aqui só caberia ao município, aos municípios, aos 5.570 municípios brasileiros, legislar de modo a estabelecer um patamar mais protetivo ao meio ambiente, ou seja, só poderia o município legislar se fosse para aumentar a distância de mata ciliar, aumentar a distância de área de preservação permanente dos cursos hídricos, né? E, em relação a isso, o Supremo Tribunal Federal tem uma posição pacífica, né? E aqui tem um outro motivo de inconstitucionalidade formal, que é um atropelo dos estados. Como que os estados vão suplementar a legislação federal para o fim de aumentar o patamar protetivo se a competência plena está sendo passada para os municípios, né? Então, só em relação à inconstitucionalidade formal, há diversos motivos para se extirpar essa norma do ordenamento jurídico. No âmbito da inconstitucionalidade material, aqui a gente tem, primeiro, a violação ao princípio da vedação ao retrocesso, que é na medida em que você estabelece um patamar mínimo de proteção. E aqui é bem claro, porque a Lei Nacional de Vegetação Nativa, a 12.651, estabelece bem claramente as funções das áreas de preservação permanente, né? E o porquê que precisam proteger aquele patamar mínimo. É justamente para preservar aquelas funções, para que elas tenham funcionalidade, né? Na medida em que se permite, se induz, se estimula que os municípios diminuam esse patamar, se está contrariando diretamente aquelas funcionalidades, né? Segundo, que essa lei federal também induz e proporciona uma proteção insuficiente do meio ambiente ecologicamente equilibrado em razão dessa possível diminuição de patamar. Terceiro argumento, esse dispositivo que está previsto na 14.285 já foi vetado pela Presidência da República por ocasião da edição da Lei Nacional de Vegetação Nativa. E foi vetado por quê? Foi vetado justamente porque isso significaria violação ao princípio da vedação do retrocesso, né? E quarto argumento aqui para a inconstitucionalidade material. Aqui nós temos um posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a interpretação da legislação federal, apontando claramente que deve prevalecer aquelas faixas mínimas estabelecidas pela Lei 2.651, e o tema 10.10 deixou bastante claro isso. Então, a Lei 14.285, além de toda essa inconstitucionalidade, no meu ponto de vista, é um desrespeito a uma jurisprudência que foi formada historicamente pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidando posições importantes na defesa do meio ambiente. Aqui a gente tem um quinto argumento, a afronta à Política Nacional de Mudanças Climáticas e aos acordos internacionais firmados pelo país para a diminuição dos níveis, dos percentuais de emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente diminui a área de preservação permanente, a gente está diminuindo não somente os sumidouros, tanto a parte de mitigação da questão climática, como também a parte de adaptação. Ou seja, a gente está tirando dos municípios o mínimo que se deve ter de patamar para se adaptar aos eventos climáticos extremos. Não precisamos ir muito longe, só lembrar agora, no início do ano, Petrópolis, Bahia, Minas Gerais, quantos municípios foram afetados pelo fato de não terem as suas matas ciliares preservadas, né? E aqui, por último, a insegurança jurídica.
A insegurança jurídica aqui é evidente. Por quê? Essa lei joga um município contra o outro. Porque um município que diminuir o patamar protetivo, diminuir as áreas de preservação permanente, as faixas ciliares de um rio, esse rio não para no município, esse rio cruza todos os municípios. Tem um potencial de dano e de prejuízo de um município que diminuiu o patamar protetivo para outro, que não tem nada a ver com isso, e que vai judicializar em relação a outro município, porque foi ele que causou esses danos, né? Aqui a gente tem uma possível judicialização em massa do próprio Ministério Público em relação a municípios que queiram diminuir esse patamar protetivo, levando toda essa avalanche de ações para o Poder Judiciário. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente busca, né? Num tratamento de competência comum de todos os entes federados na proteção do meio ambiente. Lembrando que o próprio Constituinte, quando fala do 225, parágrafo 1º, inciso 1, que incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Ou seja, é um dever de progresso na proteção do meio ambiente, não de retrocesso, né? Então, aqui, nessa primeira fase dos debates, a intenção foi demonstrar, de modo bastante resumido, os diversos e múltiplos argumentos que demonstram não só a inadequação por uma questão de um motivo determinante inexistente, mas também os múltiplos argumentos aqui para demonstrar a inconstitucionalidade material e formal dessa lei federal. Está contigo de novo aí, Andréia? Está contigo, Legal. Mário? Não. Opa! Antes da Andréia, porque a Andréia vai comentar, mas eu queria um comentário do Marçal, nosso presidente, e depois do Marquito, presidente da Frente de Vereadores. Né? A partir desses posicionamentos, dessas colocações, como é que vocês entenderam isso aqui? Você vê como é complexo o tema, como é importante trazer isso. Vai lá, Marçal. Essa preocupação do doutor Alexandre, a Sofia nos relatou na CNM, e nós tínhamos esse posicionamento de agir como amicus curiae dessa ação também, para que nós possamos, Mário, de toda forma, tentar dar o cunho legal. E, assim, eu estou dizendo aqui na prática, eu tirei as pessoas da lagoa, nós tiramos no Pilar, mas por uma ação do poder público, efetivamente na proteção daquelas margens daquele rio, e já viemos plantando uma coisa, Mário, que ocorreu aqui no Pilar, nas áreas de encosta, como estava havendo muito deslizamento, mesmo com um problema terrível de botar uma gramínea, nós tivemos que botar o bambu para proteger e não derrubar as outras áreas permanentes do restante das matas. Então, em vários nichos de área de barreira, a gente tem reservado natural, mas tem um feixe de bambu onde estava havendo aquela erosão para proteção, porque ficou tudo desprotegido, as nascentes descem com força e a água sem proteção, foi várias e várias erosões aqui, nós resolvemos assim. Então, mas isso é uma ação diligente, protegendo tanto as nascentes, protegendo a margem das matas ciliares, e vamos agora montar como o Rio Paraíba do Meio é um rio de 2 estados, nós estamos agora na ANA pedindo para que seja concedido o comitê de bacia para que a gente possa vir com um programa que nós temos aqui, a Braskem, um problema monumental. Eles, além de tentar remediar o desastre do sanatório dos bairros de Maceió, eles têm esse comprometimento de nos doar mais de 1 milhão de mudas para que a gente possa vir fazendo as matas ciliares das 2 lagunas, Mundaú e Manguaba. Então, assim, é de muita importância. Obrigado, doutor Alexandre, obrigado, Sofia, porque essa parceria é que nos dá do que nos converge. Porque o que está dividindo é muito grande, mas nessa ação nós vamos juntos para tentar minimizar e deixar os municípios na área ambiental mais protegidos. Muito legal, presidente. Reforçar essa história do amicus curiae, eu acho que é importante o posicionamento da ANAMA, que já está transparente, está lá no nosso site, mas também na ação. A doutora Alexandre Gaia pode contar com a ANAMA, porque essa é uma parceria que nos interessa para evitar danos, inclusive para o gestor ambiental, para aquele que tiver esse enfrentamento ali, quando for chamado,
a debater isso na justiça de alguma coisa, ele ter esse posicionamento forte e toda essa legislação que vai estar dando respaldo para a ação do gestor. Acho muito importante. Marquito, você quer comentar alguma coisa, meu irmão? Não, só quero comentar que, de fato, esse contexto, né, que a gente também está inserido, das mudanças de legislação e também com, vamos dizer assim, com o contexto da Câmara Federal, que declarou e que tem aí uma posição de passar a boiada, que foi muito, muito definida assim, pelo ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, tem trazido essas questões que o Gaio trouxe, a Sofia, que é de uma total, primeiro, inconstitucionalidade, e que as entidades já estão correndo atrás, mas o problema disso é a insegurança jurídica que vai sendo criada. E com essa insegurança, acaba dando brechas para muitas coisas acontecerem, porque quando não tem uma segurança jurídica, o órgão ambiental municipal ou estadual acabam também, de alguma forma, flexibilizando os seus processos por conta dessa insegurança. E aí depois tem que correr atrás, né, para reforçar o que tem sido garantido há anos, né, do ponto de vista da jurisprudência, do ponto de vista do entendimento jurídico, né? Então, acho importante falar um pouco disso. Acho que a correlação também entre a questão da legislação ambiental urbana, né, nos ambientes urbanos, e colocar isso no diálogo com a Lei Federal da Regularização Fundiária, da REURB, ela é essencial, porque é um pouco do que foi o espaço encontrado para fazer esse debate até então, né? Então, acho que é bom falar disso depois, gente. Dizer que se a política do âmbito federal ela tem problemas, inseguranças, né? Quando chega no âmbito municipal, o desdobramento que aconteceu em cascata, a gente vê os órgãos ambientais municipais completamente, vamos dizer assim, desestruturados, né? Com problemas de operacionalidade interna. Nós temos aqui um órgão ambiental municipal, a Floran, que hoje tem um déficit de servidor de quase 80%, né? A gente vai no órgão de fiscalização, vai no órgão de licenciamento, no departamento de licenciamento, departamento de fiscalização, com um déficit enorme, assim. Então, acho que é um risco bem grande que a gente está passando e, infelizmente, o debate sobre a proteção ambiental no nosso território aqui, especialmente a garantia da Lei Federal da Mata Atlântica, né? Tudo isso a gente acaba inclusive não aparece no debate, entende? Não aparece no debate. O que aparece no debate é tentar resolver empecilhos, né, para o crescimento e para o desenvolvimento urbano, né, do que realmente a gente falar sobre as consequências, né, dessas flexibilizações nas leis ambientais para a população, para as futuras gerações, para a qualidade de vida no meio urbano, para as outras vidas não humanas, né, especialmente aí a importância da vida silvestre, né? Então, acho que isso é importante trazer e os nossos dois convidados hoje têm trazido isso. Acho que é legal se vocês puderem colocar como que a gente faz esse trabalho agora no local, aqui no município, né? Para estabelecer e cristalizar esse entendimento, né? Legal, Marquito. Você falou essa questão dos não humanos, mas eu colocaria um tema também que tem sido muito forte, Gaio e Sofia, a questão da adaptação baseada em natureza. O conceito moderno que veio aí dessas conferências, tanto de clima quanto de biodiversidade, é não ter o rio como inimigo, não ter a mata ciliar como inimigo. Essas são soluções mais baratas que o município pode usar, por exemplo, mantendo a mata ciliar. Isso seria uma solução para evitar as erosões. Hoje se gasta no Brasil mais dinheiro para desassorear rio do que com saneamento, né? Máquinas que você tem que estar colocando, e sem contar a questão da inclusão, a questão humana, né? Sabemos, inclusive, que 70% das doenças no Brasil são de origem hídrica. Além dos rios no Brasil, mais de 50% receberem esgoto, a gente ainda tem esse problema que depois, quando se extravasa, contamina aí tanto da população. Então, soluções baseadas em natureza pressupõem
um rio limpo, pressupõe a mata ciliar, pressupõe a natureza a nosso favor. Eu acho que esse é um tema também para estar trazendo aqui. André, antes da segunda rodada, o que você conta aí? Eu estou aqui impressionado com a turma ligadona nesse tema, que legal. Diga lá. Eu queria um pouco responder, eu sei que a Sofia e o Gaio vão nessa linha, mas responder já a provocação do Marquito. Marquito, a lei ela tem uma impropriedade técnico-legislativa muito grande. Ela é uma lei, embora ela seja pequena, ela altere vários diplomas, ela é uma lei de difícil entendimento. Em alguns pontos ela não deixa claro. A gente sabe, né, nas considerações, né, do PL, que o motivo era flexibilizar. Mas quando houve a redação da lei, não fica claro que é para diminuir as faixas de área de preservação permanente. Fica claro que pode mudar, que tem que ouvir o Conselho Municipal, que tem que ouvir o Conselho Estadual, que tem que ter as diretrizes, né, seguir as diretrizes do Plano de Recursos Hídricos, saneamento, drenagem, etc. Então, essa é a primeira impropriedade, né? E qual que é a questão também, que foi muito pontuado aqui? Você começa, por exemplo, o município flexibiliza a PP em 5 metros, aí o outro é 30, aí o outro pode ser 50, porque o município pode ser mais restritivo. Quer dizer, que Frankenstein é essa proteção desse recurso hídrico? Não se conversa com os vizinhos, né? Não tem essa questão da solidariedade, da bacia hidrográfica, do meio ambiente transfronteiriço. Então, nesse ponto, tem outra incongruência da lei, porque fala assim, tem que observar o plano de recursos hídricos. Que plano? O nacional, o estadual, o municipal? Que os 3 entes podem fazer plano de recursos hídricos. Plano de segurança de água também, que é decorrente do plano de recursos hídricos. Plano de bacia, vai se ouvir ou não o conselho quando aquele município estiver inserido no plano de bacia? Vai se ouvir ou não o conselho da região metropolitana na qual aquele município está inserido? Porque são questões transfronteiriças, como tem a propriedade formal que o doutor Gaio falou, mas a questão da lógica, né? Vai combinar com os russos, vai combinar com os vizinhos, eu garanto aqui um favor meu, mas eu prejudico o município ajusante, que está abaixo de mim, que vai receber menos água, enfim, vai ter uma série de problemas, pensando na crise hídrica, porque a gente não está só em crise climática, a gente também está vivendo um momento de crise hídrica grande. Então, só colocar essa pontuação aqui que eu achei interessante. Não sei se a Sofia pega essa linha e o Dr. Gaia também, mas, gente, no Facebook tem o Fábio Cominha, a Luísa Fernandes, a nossa querida Lisiane Becker, que legal. Muito frequente no CONAMA, que sempre abraçou essa causa, a Chayene Barreto, a Lisiane até saúda o doutor Alexandre, Ilzivan Lemos, o Paulo Jacinto, que é especialista em ODS, Francisco Moreno, de Araçatuba, aqui também no pedaço, a Isa Noemi. O pessoal da Laudato Si presente, tem vários aqui me mandando. Muita gente participando, a Almica Marcel de Souza, enfim, a Solange aqui da NAMA do Estado de São Paulo, a Solange U. Franco, o Glauber Machado, também, Trilha das Flores, Salve o Parque Pirajá de Salvador, Bahia, o Glauber Machado aqui falando da questão da floresta do Pirajá, Luciano Monteiro, enfim, no Facebook tem muitas interações, daqui a pouco eu passo para o YouTube. Vai se recuperar lá. Então, vamos fazer o seguinte, mais uma rodada. Sofia, você viu que não falta assunto aqui, né? O pessoal está pedindo muito. E você também vai poder estar assistindo isso das nossas gravações, vai estar lá no site. E lembrando que dessa webinar nós também fornecemos certificados, né? Basta escrever para a gente na NAMA e você vai receber seu certificado. Sofia, por favor, ainda bem que eu lembrei disso, de falar de certificado, senão o Marcelo me acertava na saída. Né, o Marcelo? Está aqui, está registrado. O Marcelo está na aula de Direito hoje, nós só dispensamos ele na quinta-feira para ele terminar esse curso, ele estava enrolando e colocando a culpa na gente. Então, não é a NAMA que está atrapalhando a vida do Marcelo, ele está liberado para estudar Direito. Vai lá, Sofia. Obrigada, Mário. Não, eu acho que eu queria reforçar, né, conforme todos vocês, né, estavam trazendo à tona,
Primeiro, essa questão da bacia hidrográfica, né? A gente tem uma Política Nacional de Recursos Hídricos que traz a bacia hidrográfica como uma unidade territorial de gestão. E essa lei realmente não observa isso. Então, são conflitos potenciais que podem vir a acontecer que ultrapassam o território do município. Mas um outro ponto, né, que a CNM, que a área de meio ambiente da CNM sempre chama a atenção também dos gestores que a gente atende, que a gente conversa sobre essa lei, é que a retirada dessa vegetação, mesmo em áreas urbanas consolidadas, ela pode ocasionar, né, o surgimento de novas áreas que vão estar suscetíveis a desastres por causa das chuvas. Então, a manutenção dessa vegetação nas margens dos cursos d'água, dos rios, ela é uma medida preventiva e que ela traz impactos positivos para todo o território do município, não só para aquelas áreas que estão nas margens dos rios e para as áreas de risco, porque quando você impacta o ciclo da água, né, você traz imprevisibilidade de onde que o município vai poder ser atingido em próximas cheias, em próximos eventos extremos. Então, fica até difícil para a própria gestão municipal conseguir prever e lidar com próximos eventos assim. E, com certeza, é importante considerar o cenário de mudanças climáticas que estamos inseridos e com cada vez mais a ocorrência desses eventos serem frequentes. Então, a manutenção dessa vegetação das margens dos cursos d'água, ela é uma medida preventiva e que ela é muito menos onerosa e mais eficiente na gestão de riscos da prevenção de desastres do que você agir após o desastre. Né? Assim, os dados que a Confederação sempre destaca, seja em desastres relacionados a chuvas ou a seca, são dados exorbitantes. Né? Os estudos feitos pela Defesa Civil da CNM são números muito altos. Então, qual a melhor maneira de você atuar assim? É você tentar prevenir, porque o pós, a gente sabe que o repasse da gestão da União para os municípios acaba não sendo suficiente, e a gente tem um pacto federativo que ele é desigual, e o município tem muitas responsabilidades e acaba não recebendo o repasse financeiro necessário para conseguir cumprir todas as competências que lhe foram atribuídas. Né? Tem um número que eu sempre acho importante mencionar, que, assim, claro que a gente está falando de gestão ambiental como um todo, quando eu trato desse número, mas é que o Ministério do Meio Ambiente, nos últimos 5 anos, no orçamento previsto, tinha cerca de 123 milhões de reais previstos para repasse para todos os municípios do Brasil, 5.568 municípios. Se fosse esse valor total repassado, já seria baixo, mas desses 123 milhões de reais, só 15% foi de fato repassado para os municípios. Então, os municípios eles já têm um histórico de não ter recurso suficiente para atuar na pauta ambiental e de não ter equipe técnica capacitada. Então, você vai trazer mais problema para a pasta ambiental dos municípios, eles não vão ter as estruturas e nem pessoal técnico suficiente para lidar com isso. Né? Então, é um alerta que a CNM sempre traz para tentar reforçar isso e tentar chamar a atenção para as ações positivas, né? De reflorestar, de recuperar as áreas de matas ciliares, de tentar ter atitudes assim, de incentivar pagamento de serviços ambientais. Todas essas ações, como o Mário falou, de soluções baseadas na natureza, são muito importantes, porque a gente tem que pensar um desenvolvimento não só para o amanhã de curto prazo, mas um amanhã de médio, de longo prazo, uma política, de fato, que traga uma qualidade de vida para a população e para o meio ambiente. Mas acredito que, a princípio, é isso. A gente pode entrar, né, nos debates sobre realmente as funções ambientais das APPs, que é na prevenção de enchentes, no controle dessa ocorrência de desastres, no papel que tem para a crise hídrica, até para evitar que os municípios sofram com falta de abastecimento de água. São inúmeros, né? A melhoria da qualidade do ar, a melhoria do microclima, são inúmeros fatores, né, que aquela vegetação em centros urbanos possui. Então, toda vez que é retirada, é um impacto a mais que vai ser sentido. Então, esse debate ele tem crescido muito, né? A gente já vê muitos municípios atuando em prol de buscar uma qualidade de vida melhor nesses centros urbanos. Então, é importante que a gente continue tendo essas ações justamente para conscientizar e chamar a atenção da importância desse tema ser pauta dos gestores e ser prioridade também.
Muito bom, legal. Acho que estamos no caminho aqui, está justificando essa nossa ação e está justificando a gente chamar atenção para esse tema. Para o gestor ambiental, para aquele que é o nosso vereador, esse tema é essencial, ele impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. A gente tem que chamar atenção para isso, e se a gente tiver atenção para isso na nossa forma de trabalhar, nós vamos ter muito mais efetividade na gestão ambiental local. E lembrando que os governos locais têm um papel decisivo, né, nesse debate. A gente está trazendo isso. Nós tivemos com o Axel Grael, a semana retrasada, né, Marçal? Tivemos lá no encontro, esse tema foi chamado a atenção. Foi realmente fantástico, Mário. Lá nós tivemos essa ação lá em Niterói. O Axel representa na frente, levando esse posicionamento. Está aí buscar hoje. Muito bem lembrado, né? Vamos lá. Quer falar de novo, Marçal, que não deu para ouvir direito? Você tinha saído do ar e eu fui complementar a questão do Axel, mas continua. Legal, que bom. Então, Gaio, a bola está com você, meu líder. Grande doutor Gaio. Esse é o terror, né? Esse é o cara. Vamos lá. Então, eu gostaria de pontuar aqui duas questões que me chamaram a atenção e acho que vale a pena complementar aquela fala inicial. A primeira delas diz respeito à segurança hídrica, né? Quando a gente pensa na aplicação dessa lei que apontamos a inconstitucionalidade formal e material, ela pretende permitir que os municípios fixem uma faixa de áreas de preservação permanente para as áreas urbanas consolidadas para todo o município, né? Não é um bairro, não é um trecho do rio que a gente está falando. A gente está falando para todo o município. E essa é uma grande diferença entre aplicar essa lei e aplicar um instituto de REURB, Regularização Fundiária Urbana, em que você tem uma determinada localidade com um núcleo urbano informal consolidado, né, atendendo aqueles critérios que a legislação prevê, e aí você, com base naquela situação e uma eventual incidência em área de preservação permanente, você busca diagnosticar a situação local e busca um projeto para melhorar as condições ambientais. Por exemplo, inserindo rede pública de coleta de esgoto, né? Realocando ou remanejando famílias de baixa renda que estejam nesse local, e no caso da REURB de interesse específico, mantendo uma APP de no mínimo 15 metros, que é o que diz a legislação que trata da REURB, né? Já em relação a essa lei, ela pretende permitir que o município estabeleça uma faixa inferior a 30 metros para todo o município, né? E isso traz uma incidência negativa também na questão da segurança hídrica, porque todos sabem aqui que os corpos hídricos, cursos hídricos, têm classificação para fins de eventual lançamento de efluentes, né? E na medida em que se transforma todo um município, toda a área urbana consolidada com uma faixa ciliar muito menor, isso interfere diretamente no planejamento daquela bacia hidrográfica, interfere diretamente no trabalho dos comitês de bacias hidrográficas, né? Então, portanto, interfere num planejamento que pode causar muito prejuízo tanto a essa questão da gestão da bacia hidrográfica como a própria gestão estadual também dos resíduos, né? De outro lado, também, essa previsão me parece que contraria também todo um planejamento que é realizado pelas municipalidades no âmbito dos seus planos diretores. Nos planos diretores, deve haver uma obrigação legal, um zelo pela proteção dessas áreas de interesse ambiental e um aumento da qualidade de vida e da segurança das pessoas que vivem nesses municípios, inclusive em relação a famílias
que podem estar sujeitas aos efeitos de inundação ou de movimentação de terra. Ou seja, há uma contrariedade aí, inclusive em relação a todo o esforço, todo o planejamento que os municípios têm em elaborar seus planos e suas leis derivadas, de lei de zoneamento e uso e ocupação do solo, diretrizes viárias, né? Perímetro urbano. Então, nós temos essas incidências aqui de modo bastante claro. E aqui, aproveitando só responder a pergunta da Jennifer Viese, que fez uma pergunta aqui no chat, perguntando se essa lei permite a ocupação de APP urbana apenas nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental e não nos demais casos. O que acontece, Jennifer, é que, por essa lei, o município pode fixar 5 metros de APP, 2 metros de APP, 2 metros de área de preservação permanente, dizendo que nesses 2 metros só cabe utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Isso é a mesma coisa que inviabilizar, aniquilar esse espaço ambiental protegido, e é a mesma coisa que aniquilar todas aquelas funções ambientais e socioambientais que estão previstas na Lei Nacional de Vegetação Nativa. Proteção da biodiversidade, prevenção de erosão, zelar pela estabilidade do solo, né, a qualidade do recurso hídrico, tudo isso cai por terra, literalmente, né, com essa diminuição do patamar protetivo. Está contigo aí, Mário. Boa. Nossa, eu acho que esse é o ponto que a gente vai trabalhar. Eu estava até respondendo aqui agora umas perguntas, depois a gente precisa deixar o contato no chat aí, do pessoal que está pedindo a questão do certificado, e todos têm esse entendimento. Temos a obrigação ética, vamos falar assim, de estar protegendo esse bem. Não tem uma das coisas. A internet do Mário hoje está no frio, ela. O Paulo deixou ele louco agora. Mas vamos lá, Andréia. Vamos lá, que eu quero então falar do pessoal do Mata YouTube. Atlântica, exposição de florestal, tem constante GPS. Mário, Tá com um problema aqui, eu acho que na minha internet. É o frio. eu mesmo. Não, está com problema na internet. Puxa aí, Andréia, você e o Marcelo. Vou puxar e vou falar do pessoal do YouTube, ó. Francisca Costa, o Márcio Alckman, o doutor do GAEMA, Rodrigo Sanches Garcia, do Ministério Público do Estado de São Paulo do GAEMA, uma pessoa que trabalha pra caramba nessa área aqui na região metropolitana de Campinas, quer dizer, lá na região metropolitana de Campinas, Paula Padilha, também, secretária de Meio Ambiente Balneário de Pinhal, João de Deus Medeiros, também aqui falando parabenizando, junto com o Márcio Alckman, a nossa queridíssima Cara Gélia Costa, lá do Gabinete do Deputado Rodrigo Agostinho, Geraldo Luiz Nalon, aqui secretário de Pedreira, Estado de São Paulo, a Cristiane Pereira Godin, também bióloga de Osório, o pessoal da Eco 4 Ambiental, a Jennifer Viese, a Marcia Lima, a Cristiane Cadurinho, o Washington Carlos de Almeida, também lá de Santo André, a Elaine Cristina, de Hortolândia, Estado de São Paulo, nossa, quanta gente da NAMA, Estado de São Paulo, Gabriel Campana Filho, de Maceió, Washington Carlos de Almeida, Gerson Vargas Peixoto, Juarez Fioril. Só lembrando vocês que eu coloquei o link tanto do documento técnico da Confederação Nacional dos Municípios quanto da ANAMA em relação a essa lei. O João Medeiros de Lei falando que a lei aqui está trazendo faixas distintas originalmente do Código Florestal. O Walter Cunha também, Walter Canoas, de Ibiraipê. Vânia Santos, do Viveiro Florestal de Taubaté, Núcleo de Biodiversidade, no estado de São Paulo. Daniela Maon de Figueiredo, muita gente, Duda Geme. Deixa eu ver quem mais, se eu não deixei de citar mais alguém. A Débora Patson, também secretária de Meio Ambiente lá de Posse, Goiás. Marcelo Manara, nosso secretário lá de São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo. E, Mário, depois você me passa que, nossa senhora. Olha, aqui no Face achei
né, aqui no Face pesquei uma coisa interessante. Pessoal do Amazonas chamando atenção para a questão das APPs do Amazonas. A maior cheia que nós tivemos agora em Manaus e nas cidades do Amazonas tem causado problema. Como é que a gente vai falar de APP urbana num lugar onde a gente tem cheias desse jeito, né? Nós vamos ter que realmente pensar. E olha o problema que tem causado. A gente tem visto na TV aí esses impactos muito grandes. Então, nós Mário, estamos... se me Oi. permite fazer só uma intervenção aqui que o Gaio falou do plano diretor do município, porque a lei remete aos municípios elaborarem um estudo socioambiental para definir essas APPs, que pode ser a mais ou pode ser a menos, enfim. Isso tem a ver até com a nossa decisão da ANAMA de fazer live sobre o plano diretor. A gente percebe nos municípios que os planos diretores ainda é um documento muito urbanístico. Nem sempre ele tem a especificidade ambiental que se precisa ter. O mapeamento, por exemplo, das bacias hidrográficas, das áreas frágeis, muitos planos diretores, historicamente, sempre tiveram viés urbanístico. Então, ele é capenga nesse sentido. E aí a nossa preocupação, que estudo socioambiental é esse, né? Porque qual é o balanço hídrico que vai ser visto? Qual é a questão da eventual déficit de vegetação do município e do seu entorno? Então, essa é uma outra preocupação da ANAMA, do conteúdo desse estudo socioambiental, que não ficou muito claro e ainda é muito frágil esse diálogo com a legislação urbanística e com o plano diretor, que muitos pensam que é urbanístico, mas não é. Acho que essa é uma desmistificação que a gente tem que deixar clara aqui. Plano diretor não é somente urbanístico econômico, ele tem uma amplitude muito maior dentro do viés da sustentabilidade. Só esses dois pontos que me chamaram a atenção, eu queria comentar, mas passo a bola aí para você. Se você quiser continuar lá o nosso rol do YouTube e do Facebook, Mari, vai acabar nunca. Muita interação. Isso aí. O Mário, então... o Gabriel Campana, hoje é aniversário dele, ele é o subsecretário lá no município de Pilar, é um parceiro, um técnico de fundação do Instituto de Meio Ambiente do Estado, então é lá da equipe da nossa secretaria lá de Pilar. Um forte abraço e parabéns aí para ele. Pessoal de Minas aqui também mandando muita informação, até a secretária Marília estava mandando mensagem aqui para a gente. Mas eu queria agora fazer uma saudação final, nós já estamos avançando da hora aqui. Sofia, vamos falar em 3 minutos aí, uma saudação, dizendo a mensagem principal. Vamos precisar muito dessa parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, é estratégica, né? Descobrir na federação, chamar, instigar aí os nossos gestores, os prefeitos, para que aqueles que têm estruturas ambientais nos seus municípios formalizem essa parceria com a gente podia fazer isso institucionalmente, né, Marçal? E ter uma parceria, ter você como esse elo entre a ANAMA e a Confederação. Então, seus 3 minutos para fazer essa saudação final, na sequência o Gai, e aí a gente faz o encerramento com o Marquito e o Marçal. Vai lá, Sofia, por favor. Muito obrigada, Mário. É muito interessante mesmo essa aproximação, porque a CNM a gente trata com a gestão municipal, né? E meu trabalho diário é conversar com os secretários de meio ambiente, com os técnicos, com os prefeitos, com os vereadores que têm interesse nessa pauta. Então, é totalmente alinhado com o trabalho da ANAMA, né? Então, é uma aproximação que é muito bem-vinda e que a gente com certeza pode buscar meios de aproximar ainda mais, como fortalecer, né, ainda mais esses caminhos de tornar mais forte ainda, né? Como consideração final, eu queria deixar o alerta mesmo, que é de prudência e que os gestores busquem, né, ter esse cuidado com essas novas responsabilidades, né, que foram passadas para eles com essa nova legislação. São novas responsabilidades, mas que vêm atreladas a elas muitos riscos, muitas questões que também são do dia a dia dos gestores e que não podem ser consideradas como menos importantes ou menos prioritárias. São muitos interesses, né, relacionados a essa pauta. A gente sabe que tem questões de mercado imobiliário pressionando, tem toda uma diversidade de elementos que permeiam o dia a dia dos gestores, mas também tem toda uma legislação, o promotor está aí presente na mesa, como a atuação do Ministério Público também é forte em relação às prefeituras. Então, o alerta que a gente faz é justamente esse: prudência,
cuidado nesses debates, e a CNM tem atuado nesse sentido, né? Não só eu da área de meio ambiente, como nosso jurídico, como nossa analista também responsável pelo planejamento territorial e habitação, tirando as dúvidas dos gestores relacionadas ao tema, esclarecendo qualquer leitura equivocada que venha a ter, esclarecendo que tem já instrumentos que possam ser utilizados, né, como é o caso da regularização fundiária, e a CNM está à disposição para continuar tirando essas dúvidas e atuando, né, para fortalecer esse assunto tecnicamente. Podem nos procurar, seja por ligações, por e-mails, ou caso seja uma dúvida mais profunda, a gente também pode marcar reuniões online, a gente tem feito isso com algumas prefeituras, né, até a equipe toda da prefeitura, assim, 6, 7 pessoas a gente já fez, se reunir com a gente, passar uma tarde inteira tirando o município venha a ter, porque a gente sabe que é um tema complexo, que é um tema interdisciplinar, que não dá para ser tratado só por uma área, só pela área ambiental, sem a área urbana, né? Um tema que tem esse viés e que a palavra de ordem realmente é cuidado, é prudência. Estamos sempre reforçando isso e acompanhando o tema. Então, a CNM está à disposição para o que for preciso. Eu me coloco à disposição também. Os nossos contatos estão no chat. E qualquer dúvida mais, só nos procurar. Muito obrigada pelo convite de hoje. Agradeço muito a todos os participantes, né? Foram todas colocações muito frutíferas, e muito obrigada e boa noite. Legal, Sofia. O pessoal tem perguntado, quer desdobrar esse assunto aqui. Tem muita participação. A André está impressionada aí. Nós vamos dar uma folga semana que vem. Folga não, porque todos os nossos secretários vão estar fazendo a semana do meio ambiente. Nós vamos transmitir muitos desses eventos, a gente vai estar trazendo aqui no nosso espaço para promover as atividades dos nossos associados, dos nossos parceiros. Então, fica espaço nosso, da Frente Parlamentar Ambientalista Vereadores do Brasil, da ANAMA, disponível para aqueles que quiserem fazer sua promoção, trazer seu município, os debates, a educação ambiental, os seus eventos, nós vamos estar aqui, né, dando esse espaço para que a gente possa interagir mais com os nossos associados, com todos esses nossos parceiros. Gaio, a bola está com você, meu presidente. Agora, eleito, mas com posse no dia 27, onde estaremos juntos. E o papel do Ministério Público, eu gostaria que você falasse aí, nesses minutinhos, um pouco sobre a nossa Operação Mata Atlântica em Pé, que eu tive a honra de participar de todas, e o efeito que teve isso, não só do ponto de vista da ação dos promotores, mas os parceiros, a própria ANAMA, o pessoal do MEP Biomas, SOS Mata Atlântica, tantas organizações que se envolveram na Operação Mata Atlântica em Pé. Eu gostaria de desse um toque do que é essa operação. Nós estamos falando de 3.429 municípios no bioma Mata Atlântica, por isso a importância dessa operação, e que talvez ganhe aí uma expansão para outras atividades. As atividades dos governos subnacionais são importantes. Só para passar a palavra para o Gaio, nós estamos aí com a Frente Parlamentar Ambientalista, também as estaduais, fazendo os encontros da avaliação sobre a NDC, do que o Brasil deixou de se envolver nisso, e os estados tiveram, o consórcio dos governadores tem sido muito interessante. E no dia 14 de julho nós vamos ter um grande evento em Brasília, juntando a Frente Nacional, a frentes estaduais, e Marquito já pode pôr na sua agenda o encontro de todas as frentes lá em Brasília, no dia 14, no período da tarde. Depois vamos passar ao auditório lá do Congresso, como é que vai estar isso. Gaio, a bola está com você, meu promotor. Grande líder, doutor Gaio. Né? Não, imagina, Mário, agradecer aí a ti, a Andréia, ao Marçal, pelo convite, agradecer aí pela parceria da Sofia, do Marquito, que também fazem parte aí dessa mesa virtual. Antes de falar da Operação Mata Atlântica, só quero responder e complementar o que a Andréia tinha dito, muito interessante, do conteúdo do plano diretor, que tem um viés mais urbanístico, mas é muito importante que toda a sociedade e o Ministério Público fiscalizem as revisões dos planos diretores, justamente para que a questão ambiental não passe batida. Inclusive, aqui no Paraná, nós temos
cobrado das equipes que elaboram os planos diretores, as suas revisões, a demarcação de todas as áreas de preservação permanente. Por que isso? Porque essa demarcação é essencial para que o município possa se planejar para indicar que aquelas áreas não são próprias, não são propícias para a ocupação ou para o desenvolvimento de qualquer atividade que não seja o exercício das funcionalidades ambientais e socioambientais previstas na Lei Nacional de Vegetação Nativa. Isso faz parte do planejamento do município. O município já tem que se antecipar e prever, olha, aqui não pode empreendimento, aqui tem que ser preservação. Essa ideia que o Mário falou da solução ambiental, né, e a solução de enfrentamento das questões estruturais, das questões de eventos climáticos extremos com a preservação da natureza, justamente faz parte desse planejamento do plano diretor. E não é à toa que a gente tem cobrado essa delimitação aqui nas revisões, e é muito importante que a sociedade também cobre. Aliás, muito importante também pensar no potencial dos municípios de criar leis municipais para proteger as suas áreas úmidas, os seus banhados, os seus solos hidromórficos, porque a Lei 12.651 retirou essa proteção do ecossistema ripário, porque antes a área de preservação permanente contava do ponto de maior cheia do rio, né? E isso acabava abrangendo muitas vezes o banhado, o solo hidromórfico. Isso não tem mais. Então é muito importante que os municípios pensem na edição de leis para proteger as suas áreas úmidas. E os municípios que pretendem, de alguma forma, cumprir metas climáticas, não podem nem sonhar em diminuir as suas faixas ciliares, essas metragens da APP. Bom, falando um pouquinho da Operação Mata Atlântica em Pé, ela começou no ano 2017, uma parceria com o SOS Mata Atlântica, parceria com os órgãos ambientais. No começo foi com a Polícia Ambiental e com o IBAMA, depois foi com os órgãos ambientais estaduais. Em 2018, a operação passou do Paraná para o Brasil, para os 17 estados, né? E em 2019 a gente já começou a fazer a parceria com o MEP Biomas e com a ANAMA, porque alguns municípios já têm exercido o seu poder de polícia, já podem participar. Aliás, todos os municípios que tiverem essa condição e essa possibilidade de participar, nessa segunda quinzena de setembro de 2022, nós faremos uma nova Operação Mata Atlântica, que é um grande somatório de esforços, uma força-tarefa para enfrentar o desmatamento e fiscalizar todas essas supressões de vegetação nativa que ocorreram de modo clandestino, de modo ilegal, buscando e viabilizando aí, com base num roteiro de atuação, em modelos de peças. Hoje em dia, agora, nós já temos até uma ala direta para poder entrar com as ações civis públicas, né? Buscando como primeiro ato uma audiência de tentativa de conciliação judicial já com o infrator, buscando a cessação dos ilícitos e a reparação integral dos danos, e é um exemplo claro de articulação entre os ministérios públicos dos 17 estados, entre os órgãos ambientais, entre a ANAMA, entre a SOS Mata Atlântica, o MEP Biomas, tudo com o mesmo objetivo de buscar reprimir e ter um efeito pedagógico em relação a esses ilícitos ambientais que ocorrem na Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica, as funções ambientais da Mata Atlântica, elas propiciam, né, a vida de 200 milhões de pessoas que vivem nessa costa leste brasileira, né? Então, Mário, foi um resumo bem rápido aí da Operação Mata Atlântica e contamos com todos vocês aí nessa Operação 2022. Está levando jeito para falar da operação, mas é isso. Para a ANAMA é importante para os nossos gestores ter a operação como uma atividade conjunta, porque aí você vai ter os taques, você vai estar trazendo essas multas, essa recuperação, essa restauração, com a força de lei e ajudando o gestor a estar fazendo melhor gestão, melhor manejo dessas áreas nos seus territórios, né? Andréia, a sua saudação de 1 minuto e meio para você. Não vai ler aquela lista, porque ela cresceu demais na hora que você falou. Quem quiser ver lá, depois eu passo para o Marquito, na sequência, o Marçal encerra. Vai lá, Andréia. Eu quero falar um pouquinho do pessoal, da Francisca Costa trouxe o tema Parque Linear.
no chat do YouTube. Parque linear tem tudo a ver com a função social e ecológica nas cidades, né? Porque as pessoas usufruem dessas áreas de preservação permanente, são áreas de cultura, de lazer, de caminhada, enfim, da interação do homem com a questão ambiental através das áreas de preservação permanente que a gente está discutindo aqui. Parque linear é um nome técnico, outro nome que se dá do ponto de vista ambiental urbanístico para a área de preservação permanente dos centros urbanos. E eu trago aqui, Francisca, a ideia também dos corredores ecológicos, que fazem as conexões na área rural. Acho que esse é um tema que a gente... Fica a dica aí para a gente pensar, acho que é um tema interessante que se conecta com o plano diretor, porque tem a ver com o desenho urbano. Você mapeia suas áreas de preservação permanente e diz qual é o tipo de solução que você vai dar para ela, inclusive soluções baseadas na natureza, como o Mário falou. Então, minha saudação é já pensar na próxima live com essa interação linda do pessoal, tanto no YouTube e no Facebook, a gente agradece imensamente. Vamos aqui pensar em temas que sejam de interesse do município, sim. Boa noite para todo mundo. A live de setembro vai ser já com instruções de atuação na Operação Mata Atlântica em Pé. Nós vamos fazer com o Gai um dia de trabalho aqui, uma live especial sobre como o município participar da operação. Esse ano eu quero fazer um arraso, nós vamos arrebentar na Operação Mata Atlântica em Pé. Marquito, meu grande líder, um cara que está mobilizado aí, chamando os nossos vereadores. Vamos fazer esse encontro lá em Brasília, convidar a galera para o dia 14/7. Vai, Marquito, a sua saudação. Que bom que você esteve com a gente hoje, integralmente aqui. Eu sei que você está na campanha para deputado estadual, tem o nosso apoio. Que bacana, vamos juntos. Legal, Mário. Eu queria também agradecer muito esse debate. De toda forma, nosso esforço aqui é sempre iniciar a discussão e dar elementos para essa rede também de vereadores e vereadoras pelo Brasil, mas também das entidades e das fundações e organismos do meio ambiente dos municípios, né? Mas eu não podia deixar de chamar e convidar os vereadores e as vereadoras do Brasil que nos acompanham aqui, mas também as pessoas que estão acompanhando a nossa live, que têm relação com algum vereador ou alguma vereadora, para convidá-los para participar conosco, preencher ali o formulário da ANAMA, de participar conosco da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores e Vereadoras, né? Que a gente, com certeza, é um espaço que está construindo. Para quem não conhece, ela veio em cadeia, né? Foi a formação da Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara Federal, depois nas Assembleias Legislativas Estaduais, e agora a gente está nesse esforço de constituir essa frente de vereadores e vereadoras do Brasil ambientalista. Então, é um esforço que a gente está tomando no momento que não é um momento assim propício, vamos chamar assim, mas é um momento necessário para estarmos juntos, de mãos dadas, né, e articulados para a gente construir o fortalecimento da política e das leis ambientais, especialmente do sistema, né, que a gente está aqui na defesa do Cisnama. Essa é uma grande bandeira nossa. E todo esse debate que foi colocado aqui permeia a garantia e o fortalecimento e a defesa do Cisnama, né? Então, agradecer, acho que a gente pode voltar a esse debate, Mário, né? Ampliar um pouco esse debate. Eu acho que essa discussão da lei da REURB nos municípios é uma discussão fundamental, né? Eu queria, assim, já convidar o Alexandre Gaio e a Sofia para a gente voltar para um debate mais específico. Eu acho que todo município tem passado por isso, né? Aqui em Florianópolis não é diferente. Então, e as condicionantes ou os critérios ambientais para a aplicação da REURB especial, né, eles sempre são algo de um debate profundo, assim, necessário. Então, quero colocar aqui também já essa provocação. E, no mais, agradecer de poder estar aqui com vocês, uma alegria, né? Tão bom estar aqui com a Isabel, com a Andréa, com o Mário, com o Marçal, né? E agradecer muito Sofia e Alexandre Gaio por estar aqui conosco. Obrigado. Legal, Marquito. Vamos para a campanha, hein, meu irmão? Nada de folga aí, não é porque Olá, meu velho amor. Nossa, tá pesada a coisa aqui, cara, mas vamos chegar, vai dar. Pensa que é fácil, mas antes de encerrar, só agradecer aqui a Sandra Trevisan, que nos ajuda a bombar esses nossos assuntos, né, André? É impressionante. A Sandra é uma mobilizadora digital e faz com que a gente ganhe muito mais eco, trazendo essas nossas informações
informações para a sociedade como um todo. Marcel, a bola está com você, das mais lindas praias do Brasil, para fazer esse encerramento. Que noite maravilhosa, fantástica. Que debate, que Mário, mobilização. É uma coisa assim, impressionante. Como o tempo voou, né? Doutor Gaio e Sofia, eu estou impressionado. E ainda falta, nós queríamos poder ter mais tempo para ouvi-los, para poder nos dar mais força e ver quanto mais nós temos o que fazer nesses municípios do Brasil. Eu quero aqui, Mário, fazer um agradecimento ao prefeito Renato, porque é uma pessoa fantástica. Já tiramos as casas de encosta, doutor Gaio, município de 40 mil habitantes, mas que o prefeito que nos dá a segurança e de dar total apoio para que as coisas andem na questão ambiental. E tem uma parceria aqui em Alagoas fora do comum. Doutor Alberto Fonseca, doutora Lavínia, doutor Silvio, o promotor do Pilar, é um defensor intransigente das questões ambientais. Nós vamos para as questões de som, de paredão, de APP, é discussão toda hora, assim, numa boa discussão e efetivamente irmanado na busca de soluções para o bem da sociedade. Então, ter lhe ouvido, ter ouvido a Sofia, estar aqui com a Andréia, com a Isabel, com o Vitor, com o Mário, com o Marquito, nosso vereador, que é o vereador do amor, que prega essa questão da vida, da defesa do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, para mim, doutor Gaio, é um prazer imenso e farei um esforço dia 27 para dar um pulinho em Belo Horizonte, para lhe dar um abraço, porque essa parceria é muito. Doutor Luciano lá no Rio, há tantos e tantos procuradores, doutor Márcio Roberto aqui, vocês são um parceiro e que nos ajudam, nós que fazemos o meio ambiente, temos em vocês essa solidez de poder ir buscar os melhores e as melhores propostas para o meio ambiente. Itaguaí está fazendo, no Rio de Janeiro, as maiores conversões de multas e aplicação de recuperação ambiental, com o Antônio Marco, com a Chayenne. Então, isso nos dá força de ver que os municípios podem muito. Então, a todos vocês, muito boa noite, muito obrigado, fiquem todos com Deus e uma live excelente, um webinar fantástico. Obrigado, estamos aí para o que der e vier. Boa noite a todos, um abraço. Como combinado.